Fala pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é Gustavo. Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso canal, certo? Dessa vez com a resolução da prova da Prefeitura Municipal de Campina Grande do ano de 2021 para o cargo de agente administrativo, certo? Então, se você fez essa prova ou se você está estudando para algum concurso em que a banca será IDECAM, esse aqui é uma boa aula para você estar estudando, porque você vai poder ver questões no formato em que a banca costuma cobrar, certo? Então, sem mais enrolação, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, a primeira questão é uma questão que envolve o assunto de conjuntos, certo? É, a operações entre conjuntos. Então, se você tem dificuldade nesse tipo de questão, eu aconselho você pesquisar aulas sobre operações entre conjuntos. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Uma loja de roupas lançou no mercado um modelo de blusa sem estampa e com três opções de cores: toda branca, toda vermelha ou toda preta. O gerente de vendas fez uma enquete sobre a preferência do público-alvo e obteve como resultado o seguinte: 20 pessoas compraram as blusas vermelhas, preta e branca, 50 pessoas compraram a blusa vermelha, 60 pessoas compraram a blusa preta, 70 pessoas compraram a blusa branca, 30 pessoas compraram as blusas pretas e vermelhas, 35 pessoas compraram as blusas vermelha e branca, 40 pessoas compraram as blusas branca e preta, 10 pessoas não compraram nenhuma blusa. A questão está pedindo o seguinte, ó, assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade de pessoas que responderam à enquete. Então, pessoal, essa aqui é um tipo de questão clara de operações entre conjuntos, certo? A questão nos dá bastante informação. Para quem nunca resolveu esse tipo de questão, chega a assustar, certo? Mas vocês vão ver que é bem simples a sua resolução. Então aqui a questão está falando entre blusas vermelhas, pretas e brancas. Então a gente vai separar aqui no que a gente chama de diagrama de Venn, certo? Então a gente vai fazer um círculo para as blusas brancas, um círculo para as blusas vermelhas e um círculo para as blusas pretas, certo? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter ao centro a interseção entre os três conjuntos. O que é a interseção? É o que faz parte deles três, certo? E aí a gente, ao lado deles, a gente vai ter aqui, ó, onde a caneta está, a interseção de 2 a 2. Então aqui eu tenho a interseção entre as brancas e as vermelhas. Aqui eu tenho a interseção entre as brancas e pretas. E aqui eu tenho a interseção entre as vermelhas e pretas, certo? E por último, a gente vai ter os conjuntos isolados, somente branca, somente vermelha e somente pretas, certo? E aí agora a gente vai poder retirar as informações que a questão nos deu, certo? Você sempre vai começar pela interseção dos três ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a questão nos disse que 20 pessoas compraram as blusas vermelha, preta e branca. Então, ó, onde é que você vai colocar esses 20? Você vai colocar esses 20 justamente no centro aqui, que é a interseção entre as três, certo? Então você vai lá e risca essa informação. Colocou os 20. Segunda informação: 50 pessoas compraram a blusa vermelha. Essa informação ela vai ser importante para a gente posteriormente. Por quê? Porque ela está falando informação sem ser a interseção de dois grupos. Ela está falando a informação de quem comprou só as blusas vermelhas. Então a gente vai pular ela. Vamos pular essa informação, essa e essa, certo? Que são as informações que tratam somente de branca, vermelha e preta. O que a gente quer agora é a interseção entre dois conjuntos. Ou seja, essa quinta informação aqui ó, diz o seguinte: 30 pessoas compraram as blusas preta e vermelha, que é justamente a interseção entre dois conjuntos, que no caso são as blusas pretas e as blusas vermelhas. Então, onde é que está preta e vermelha? Aqui eu tenho o conjunto das pretas e aqui eu tenho as vermelhas. Então, a interseção entre elas vai ser justamente esse local aqui, certo? Então, 30 pessoas compraram blusas pretas e vermelhas. Só que 20 pessoas já tinham comprado todas as três. Ou seja, você vai fazer 30 menos 20. No caso, somente 10 compraram pretas e vermelhas somente, certo? Então, aqui, ó, a gente já pode riscar essa informação. Próxima informação: 35 pessoas compraram as blusas vermelhas e brancas. E aí você vai repetir
esse mesmo esquema nas outras interseções. 35 pessoas compraram vermelhas e brancas. Onde é que está vermelha? Aqui, ó. E brancas aqui. Só que ele já tinha comprado, 20 pessoas já tinham comprado as 3. Ou seja, você vai fazer 35 menos 20. Logo aqui só vai ter 15 pessoas, certo? Então, a gente risca essa informação. Ok? A próxima informação. 40 pessoas compraram as blusas brancas e pretas. Então, ó, só que a gente já tinha 20. Então, 40 menos 20 vai nos restar 20, ok? E a última informação diz que 10 pessoas não compraram nenhuma blusa. Onde é que você vai colocar essa nenhuma? Coloca aqui fora dos conjuntos, certo? Nenhuma, você coloca aqui um Nzinho para representar igual a 10. Então, essa informação aqui também já, já colocamos aqui na nossa questão, certo? E agora sim a gente vai poder retornar para aquelas 3 informações que a banca nos deu. 50 pessoas compraram a blusa vermelha. Só que na vermelha aqui, ó, se vocês analisarem, já tinha 15, 20 e 10. Então, somando isso, ó, 15 mais 20 mais 10, a gente tem o quê? Ó? Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Então, vai dar 45, certo? E ele disse que 50 compraram a blusa vermelha. Então, somente a vermelha foi 50 menos 45, que vai dar 5, certo? Então, somente 5 pessoas compraram somente a blusa vermelha. Essa informação aqui também já foi. 60 pessoas compraram a blusa preta. E você vai fazer a mesma coisa, só que já tinha 20 mais 20 vai dar 40, 40 mais 10, 50. Aí você vai ser 60 menos 10, 60 menos 50 vai nos dar 10, certo? E por último, 70 pessoas compraram a blusa branca, só que eu já tinha 20 mais 20, que dá 40, mais 15, 55. Aí você vai fazer 75 menos 55, isso aqui vai nos dar 20 também, né? Então, colocamos todas as nossas informações no nosso diagrama. E aí a questão está perguntando quantas pessoas participaram da enquete. E agora é só somar todos esses valores. Então você vai fazer 20 mais 15 mais 5 mais 20 mais 20 mais 10 mais 10. Certo? Então somando tudo isso, ó, vai ser 20 mais 15 mais 5 mais 20 mais 20 mais 10 mais 10. Somando tudo isso, ó, você vai ter o quê? É... Sim, tem mais 10 aqui, né? Que é a dos não participaram. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. 20, 15, 5, 20, 20, 10, 10 e o 10 de nenhum, né? Ok. 70 menos 55, né? Que vai dar 15 no caso. 70 menos 55 aqui vai dar. Então, no lugar desse 20 aqui, é 15, né? Então, agora sim a gente pode fazer a soma. 0 mais 5 vai dar 5. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 5, 15. Então, boto 5 e vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. Então, chegamos ao resultado que 105 pessoas participaram da nossa enquete. Então, nosso gabarito é a letrinha B, certo? Então, questãozinha aí envolvendo conjuntos dá um pouco de trabalho, porque você tem muitas informações para colocar, certo? Mas não é difícil. A conta que você está fazendo aqui é uma continha de somar, tranquilo? Então, é uma questãozinha bem que você não pode perder e quase todo concurso tem uma questão dessa, certo? Então, próxima questão. Considerando que a afirmativa a seguir é verdadeira, assinale a alternativa correta. A afirmativa que ele nos deu é a seguinte, ó. M é menor que N. Então, esse símbolozinho aí, ó, significa menor que, certo? Menor que. Ok? Então, imagine o seguinte. Imagine que você tenha o 1 e o 2. 1 e 2. Ou seja, o M é o 1, certo? Porque o M é menor que o 2.
e o n é o 2, certo? Aí vamos lá, questão A diz o seguinte, ó. N menos m não pertence, esse símbolozinho aqui do E cortado, significa não pertence, certo? E o Ezinho sem estar cortado significa pertence, ok? O N, esse Nzinho aí mais rebuscado aqui, ó, da questão, é o conjunto dos números naturais, certo? Conjunto dos números naturais. O Z é o conjunto dos números inteiros, ok? O Z é o conjunto dos números inteiros. E o Qzinho ali, ó, é o conjunto dos números racionais, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de conjuntos numéricos. Mais uma questão envolvendo conjuntos. A primeira foi envolvendo conjuntos, a segunda também, certo? Então, vamos lá. A questão diz: n menos m, ou seja, 2 menos 1, não pertence aos naturais. 2 menos 1 é quanto, pessoal? 1, né? O que é o conjunto dos números naturais? Vão ser aqueles números inteiros, ou seja, não pode ter vírgula, não pode estar dentro de uma raiz, e positivos. Então, vai ser justamente aqueles números que a gente conhece. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, certo? Até o infinito. Aqueles númerozinhos que a gente aprende no maternal. Isso aí é o conjunto dos números naturais. E a questão está dizendo o seguinte: n menos m, que nesse caso a gente fez 2 menos 1, ele diz que não pertence aos naturais. O que é falso, certo? Porque 2 menos 1 deu 1, certo? Então, 1 pertence aos naturais. Então, essa letra A, você elimina ela. Ok? Por que eu coloquei 2 menos 1? Porque, pessoal, fica mais fácil a gente tratar de números do que de letras, certo? Então, na dúvida, na hora da sua prova, você pode colocar letras ali como alguns números, dependendo da questão, certo? Agora vamos lá. N menos M. Então, fica 2, letra B, né? Menos 1. Ele diz que não pertence aos inteiros negativos. Esse Zzinho com o símbolo de menos aqui é inteiros negativos. Na verdade, ele está dizendo que pertence, né? Então, 2 menos 1, pessoal. 2 menos 1 é 1. 1 é negativo? Não, 1 é positivo. Então, n menos m não pertence aos inteiros negativos, certo? Aí, letra C. N menos m pertence aos inteiros positivos, que é justamente o contrário. A gente tem um símbolozinho de mais aqui do lado do inteiro. E aí sim está correto. N menos m, que é 1, pertence aos inteiros positivos. Então, o gabarito da gente vai ser letra C. E n menos m na letra D diz o seguinte: ele não pertence aos racionais. Os racionais são aqueles números que a gente pode escrever na forma de fração. O 1 eu posso escrever na forma de fração? Posso. Posso escrever 1 sobre 1, certo? Isso aqui é uma fração. Então, isso aqui também está errado. Ok? Então, questãozinha aí bem tranquila. Assusta um pouco porque está falando, tem umas letras ali, né? E quem não sabe, por exemplo, se você não sabe o significado do N, do Z, do Q, você vai ficar perdido nessa questão, certo? Mas isso aí é o básico, pessoal, de matemática. Isso aqui você vai ter nas primeiras aulas de qualquer curso de matemática, você vai ter essas aulas aqui, certo? Então, indo mais para frente, agora temos a questão 3 que diz o seguinte, ó. Considerando que a afirmativa a seguir é verdadeira, a afirmativa que ele nos deu é a seguinte, ó. Se Ana é argentina, então Ana não sabe dançar samba. Então agora a gente saiu de matemática, né? Tava vendo conjuntos até agora. E entramos na parte de raciocínio lógico. E isso aqui é o que a gente chama de uma condicional, certo? O se então. A gente tem aqui o se Ana é argentina, então, certo? É uma condicional. E ele diz o seguinte: pode-se concluir corretamente que. Então, ele quer uma equivalência. O que é uma equivalência? É uma sentença que, quando eu troco, apesar de eu trocar as proposições dela, elas vão ter os mesmos valores lógicos que a sentença que ele nos deu, certo? O que é esses valores lógicos? É a tabela verdade, certo? Isso aqui tem uma tabela verdade. Você tem muita dificuldade com isso? Calma, porque é normal no começo, ok? Mas ao longo das nossas aulas você vai aprender isso.
É uma tabela verdade. É como se você tivesse uma igualdade. Equivalência é uma igualdade, certo? E o se então, ele é representado. Imagine que você tem uma proposição P e uma proposição Q, certo? O se então, ele é representado por essa setinha aqui, ó. Esse aqui a gente lê como se então. Eu leio se P, então Q, certo? Nesse caso aqui, ó, meu P é Ana é Argentina, certo? E meu Q é Ana não sabe dançar samba. Então fica, se Ana é Argentina, então Ana não sabe dançar samba, certo? Então vamos anotar isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O meu P é Ana é Argentina e o meu Q é Ana não sabe dançar samba, certo? O P e Q, pessoal, o P então Q, ele tem duas equivalências. As equivalências do P então Q são as seguintes: nega P ou Q, certo? E a outra equivalência é nega Q, então nega P, certo? O que significa esse negar? É justamente trocar o valor. Então, se eu digo Ana é Argentina, é verdade. A negação de Ana é Argentina é transformar isso ali numa coisa que é falsa, ou seja, Ana não é Argentina, certo? Então, negar P é isso. Negar Q é a mesma coisa. Ana não sabe dançar samba. Qual é a negação disso? Ana sabe dançar samba, certo? É transformar o que era verdade em falso, ok? Então, sabendo disso, sabendo que P então Q tem essas duas equivalências, a gente pode ir para as alternativas, certo? Por quê? Vamos lá. Como é que ficaria isso aqui utilizando as proposições? Ó? Negar P. Quem é meu P? Ana é Argentina. Qual é a negação dela? Ana não é Argentina. Esse Vzinho aqui, ó, no raciocínio lógico, a gente lê como ou, certo? Então, cada símbolozinho desse vai ter uma tradução para o português. A setazinha apontando para um lado é o se então, o V é o ou, o V de cabeça para baixo é o i, certo? A setinha com as duas pontinhas, uma apontando para cada lado, é o se somente se, certo? Então vai ter essas nomenclaturas que a gente vê ao longo do estudo do raciocínio lógico, certo? Então vamos lá. Nega P, Ana não é argentina. Ou Q. Quem é Q? Ana não sabe dançar samba. Ou Ana não sabe dançar samba. Certo? Então, se a gente tiver essa alternativa aqui, se a gente tiver essa frase aqui nas nossas alternativas, vai ser o gabarito. Vamos lá. Ana não é argentina. Vamos lá. Ana não é argentina aqui, ó, letra C. Ana não é argentina. Ou Ana não sabe dançar samba. Gabarito da gente, letra C. Certo? Você poderia ter também negar que, ou seja, como que é Ana não sabe dançar samba, ficaria Ana sabe dançar samba. Ana sabe dançar samba. Se, né? Se Ana sabe dançar samba, então negar P. Ana não é argentina. Você poderia ter essas duas frases. O que não ocorre na B, na A, nem na D, certo? Então, nosso gabarito é letrinha C. Tranquilo? E por último, a questãozinha diz o seguinte: ó, considere como verdadeiras as seguintes proposições. Proposição 1. João foi ao supermercado e Maria foi ao ginásio. Questão 2. P, então Q, né? Foi aquilo que a gente acabou de ver. Assinale a alternativa que indica corretamente os conectivos ou operadores lógicos utilizados para conectar as proposições 1 e 2, respectivamente. Então, aquilo que a gente acabou de ver. O I, ó, o I eu falei, ele é representado pelo Vzinho de cabeça para baixo, né? E a gente chama ele de
Junção, certo? Conjunção. E o se, então, a gente chama de implicação ou condicional, certo? Então, é uma condição, certo? Se P, então o quê? É uma condição. E o I é uma conjunção, porque está justamente juntando. O OU é uma disjunção, certo? O OU é uma disjunção, por quê? Eu posso ter um ou o outro, ok? E o se somente se é um bicondicional, ou seja, tem duas condições para ele ser satisfeito, certo? Então, o gabarito da gente é conjunção e explicação, gabarito letra A. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Resolução das questões da prova de Campina Grande, de nível médio, certo? Para agente administrativo. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui.